vamos dar início à nossa audiência pública. A transmissão começou agora pela TV Câmara. Essa é uma audiência convocada pela Comissão de Cidadania. Eu sou membro titular e presidente da comissão. Está ao meu lado aqui o vereador Anderson Branco, também é membro titular da comissão. O vereador Cabo Júlio Donizete também é membro titular, está representado aqui pela Juliana, da assessoria. Agradecer a presença dos vereadores Pedro Roberto e do vereador Renato Pupo. Estou identificando aqui também a assessoria do vereador Peixão. Os demais vereadores que estiverem representados pelas assessorias, é só comunicar o protocolo. Nós temos por objetivo aqui, nesta audiência, estabelecer um diálogo frente a uma condição, né, que tem gerado conflitos entre o interesse legítimo e o direito de todas as pessoas acessarem todos os cantos dessa cidade, todos os lugares dessa cidade, e também uma preocupação imensa de comerciantes, donos de estabelecimentos, por conta de um prazo estabelecido pela Prefeitura Municipal em relação a reformas e adequação, garantindo a acessibilidade de todos. Então, num momento como esse, em que tem conflito de interesses legítimos, a melhor forma é estabelecimento do diálogo público, e a Câmara é o lugar mais adequado para isso. Então, agradeço aqui a presença de todos os representantes do governo municipal. Vamos chamar alguns para a mesa, mas todos sintam-se à vontade também para se inscrever e falar. Eu queria compor aqui a nossa mesa. Mas seria importante, né? Queria chamar o secretário de Obras, Israel Sestari, o secretário Martinho, que é o secretário da Fazenda, a Maria Cristina Godoy, que é secretária da Mulher, Pessoa com Deficiência e Igualdade Racial. Eu vou chamar os dois secretários também, eles sintam a vontade para ficar no plenário ou compor a mesa, que é o secretário de Desenvolvimento Econômico, Jorge Luiz, e também o secretário Jair Moretti, de Governo. E eu queria chamar aqui para compor a mesa com a gente a Sônia Regina, que é presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. É importante, Sônia, a tua participação e presença aqui na mesa. Registrar a presença da ex-vereadora Regina Choeire, que é diretora do Hospital Leci Montoro. Vereador Rilo, uma parte, só para complementar. Eu acho importante a participação na mesa do representante do prefeito, que é o Jair Moretti, até pela responsabilidade da situação, e o secretário de Comércio do Desenvolvimento. Sim, eu chamei eles para compor, porque eles ficam à vontade. São representantes. Eu, por favor, eu peço que venha participar conosco, tá? Representante do prefeito, Edinho, e o secretário de Desenvolvimento. E também, só um minuto, só para concluir aqui, Renato, já te passo a palavra. E chamar o Manuel Carlos Maza, que é presidente da Associação das Empresas de Serviços Contábeis de Rio Preto. Presidente, se me permite também, estou Claro. vendo aqui a doutora Rafaela Facchini, que é da Comissão de Direitos Humanos da OAB de Rio Preto. Então, registro aqui a presença também de representante da OAB. Obrigado pela participação. Pode chamar.
só aguardando aqui o microfone sem fio para a gente dar início. Bom, eu vou começar, assim, todos terão direito aqui à fala, a se posicionar. Eu vou começar abrindo a palavra para aqueles que foram, talvez, os provocadores dessa audiência. Passar a palavra para o Manuel Carlos Maza, para ele fazer a primeira fala. Alô? Agora sim. Bom dia a todos. Cumprimentar João Paulo Rio, presidente dessa sessão. Em nome de quem cumprimento todos os membros da mesa. Meu amigo Renato Pupo, em nome de quem convido todos os vereadores presentes. Antônio Carlos Barbosa, que está na galeria, em nome de quem cumprimento os demais presentes. Essa situação é uma situação bastante antiga, a legislação de 2020, de 2000, né? Já está com mais de 20 anos, e vem se arrastando como uma solução, porque era, de fato, uma solução bastante difícil de se implementada. Nós tivemos uma lei que, como lei, é toda democrática, mas a interpretação dessa lei consistiu em uma revolução. E por que eu digo que é uma revolução? Porque a forma como ela foi interpretada desrespeitou o direito adquirido. E com isso gerou todo esse ruído, toda essa dificuldade que a gente está tendo desde a sua implementação, desde a sua promulgação. O direito adquirido que não foi respeitado é daqueles imóveis que já estavam funcionando, já estavam até então adequados e que não se permitiu que eles permanecessem como estavam, com o direito que era adquirido pela sua persistência na legalidade, quando a lei nova veio. Isso foi decorrência de uma interpretação errônea, quando se exigiu que cada mudança no alvará se exigisse a adequação do imóvel, mesmo que eu só estivesse trocando de sócios, mesmo que eu só estivesse trocando o nome da empresa, e não estivesse fazendo nenhuma mudança no prédio. Isso é uma situação que eu não estou aqui julgando, nem querendo fazer nenhum juízo de valor com relação à aplicabilidade da lei e à qualidade dela. De fato, é essencial que aconteça, como o João Paulo Rio falou, que as pessoas tenham acesso a todos os cantos da cidade. Mas há momentos, há situações específicas onde isso realmente não é possível. E a gente tem que respeitar o direito de quem não tem essa possibilidade. Um exemplo que foi dado 20 anos atrás, numa reunião semelhante a essa, é que a gente tem imóveis que são o sustento de algumas famílias, e esses imóveis não se prestam a fazer nenhuma adaptação, porque já tem uma empresa lá dentro, já está funcionando. E se eu tiver que tirar a empresa de dentro para fazer a adaptação, muito provavelmente ela não fica mais. E eu tiro o sustento dessas famílias que vivem desses imóveis. Então, existe um problema um pouco maior a ser enxergado, e que essa interpretação errônea com relação à exigência da adequação nas mudanças do alvará impôs à sociedade como um todo. A partir disso, a gente tem essa ruptura e esse cabo de guerra entre as pessoas tentando manter o seu status, né, de funcionamento preservado, e, com toda a legitimidade, a sociedade querendo acesso a todos os cantos da cidade. Então, o que se precisa é um momento de transição, onde se reveja essa interpretação e se permita aos imóveis fazer adequação conforme a sua alteração seja requisitada. Se não houver alteração dos imóveis, não há por que se exigir dessas pessoas que elas abram mão do seu direito adquirido, que a Constituição preserva, tá? Para fazer adequações custosas que, por vezes, inviabilizam um negócio que funciona dentro desses imóveis.
Então, o que se precisa aqui, em primeiro lugar, é se dar tempo a que a sociedade se ajuste à nova norma. Mas, principalmente agora falando com o presidente da Associação das Empresas Civis Contábeis, é a prefeitura se comunicar com os contribuintes de maneira direta. Chamar cada um desses contribuintes e falar com eles da necessidade de adequação e não através da associação ou dos sindicatos. A gente não cobre todas as empresas de Rio Preto. A gente nem congrega todos os escritórios de Rio Preto, só 25% deles. Muitas das empresas nem escritórios têm. E aí acaba parecendo que o fardo é nosso, a culpa é nossa. Os nossos clientes têm nos cobrados dessa forma. Como é que vocês não seguraram a prefeitura? Como é que vocês... E a gente nem fez a legislação, nem está pedindo a aplicação dela. E muito menos responde pelos imóveis que estão sendo locados. O que a gente sempre pediu foi uma transparência nesse sentido. Que todo novo imóvel, todo imóvel que fosse de uma forma nova se prestar ao serviço de comércio e serviço, tivesse um crivo da prefeitura, mas de uma forma mais transparente. Quer dizer, se o imóvel não tem condição, quando o cara fosse locar, ele já soubesse que esse imóvel não tem condição, já na consulta prévia, para evitar problemas de depois de locação feita, de se pagar taxas iniciais e tal, ele precisasse deparar com necessidade de alteração do imóvel. E isso, sim, preservaria a aplicação da lei, preservaria os investimentos que estão sendo feitos, e principalmente, no meu caso, por isso que é principalmente para mim, preservaria as nossas empresas de contabilidade desse fardo de estar carregando a má notícia de lá para cá. Tá apanhando dos dois lados. A gente é pressionado pela prefeitura para que faça cumprir e pressionado pelos clientes que não querem cumprir. E nós não temos nem a caneta da prefeitura, nem a caneta do cliente para fazer com que isso aconteça. Então, como munícipe, entendo a situação do acesso, apoio a lei de forma integral. Como empresário, entendo da necessidade de se preservar o direito adquirido e a adequação paulatina desses imóveis à medida que eles fossem de fato alterados, se preservasse o direito do que está acontecendo, que está funcionando já, tá? E como contribuinte, que a prefeitura assuma esse compromisso de se fazer isso de uma maneira em que não haja nem prejuízo à aplicação da lei, ou seja, ela não fique engavetada e a gente não veja progressos nisso, tá? De forma a dar de fato acesso a todo mundo, mas também não prejudique a economia do município, impondo a sua força de trabalho, custos que hoje, principalmente pós-pandemia, no momento que a gente ainda está se recuperando das perdas, ficassem, inviabilizassem os negócios. É com muita alegria que eu recebi o chamado para essa reunião, porque entendo que isso de fato é um assunto que tem que ser tratado com a coletividade. Infelizmente, a presença é pequena, como tem acontecido aqui em Rio Preto. Acho que a gente está mal acostumado por boas administrações, tanto desta casa como do Executivo, e a gente se acomoda. Mas, na verdade, esses assuntos precisam ser discutidos, e eu fiquei com medo de não ter vaga para mim aqui. Falei, nossa, eu não cheguei cedo, não vai ter onde sentar. Infelizmente, não foi isso que aconteceu. A sociedade não está se preocupando tanto com os problemas da municipalidade como deveria. Mas é com grande alegria que eu vejo que esse tipo de iniciativa acontece e que a gente tem participação, sim, de peso, né, de pessoas importantes aqui. E torço muito para que a gente consiga sair daqui com uma solução que agrade a todo mundo. Tá? Muito obrigado. Bom, obrigado, Manuel. Nós vamos intercalar as falas da mesa também com a fala do público. A Letícia, ela está aqui, ó, no canto. Então, quem quiser pode fazer as inscrições, tá bom? Eu acho que a fala do governo, nós vamos estimular que as pessoas falem, pontuem os problemas, para que depois as respectivas secretarias possam se posicionar. Então, nós vamos já abrir inscrições e vamos intercalando. Agradecer também e registrar a presença do vereador Odélio Chaves, aqui acaba de chegar. Eu vou passar agora a palavra para a Regina, para a Sônia Regina, que é presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. E antes, registrar aqui
a presença do nosso querido Jatobá, um lutador histórico da causa, ele é presidente do Clube Amigo do Deficiente, o doutor Wilson, que é juiz federal aposentado, agradecer a presença, e também o doutor Marcelo, que representa aqui a OAB, a Comissão da Pessoa com Deficiência da OAB. Regina, microfone para ela aqui. Bom, primeiramente, bom dia a todos, né? Nós estamos todos aqui reunidos por uma causa justa, que é uma luta que não acaba nunca, né, gente? Então, eu como representante do Conselho, eu quero também levar a todos, a público, né, a necessidade realmente de dar, assim, uma maior oportunidade para todos de se colocarem, né, de colocar as suas necessidades, de dar uma vida digna a todos nós, né, porque somos todos iguais, né, inclusive agora, dia 27 de outubro, nós vamos fazer uma conferência, né, municipal da pessoa com deficiência. Inclusive, eu quero convidar a todos para participar também. É onde nós vamos colocar todas as necessidades, os sonhos de cada um, né, e a vontade de melhorar. Então, essa luta é de todos. Eu acho que não é de um, nem de dois, nem de três, e é uma luta constante e incessante. Então, eu convido todos a participarem. Estamos, assim, também engajados nesse projeto de se construir tudo o que é necessário para a pessoa que tem algum tipo de deficiência, né, de uma maneira geral, na vida pública, e que ele possa sair, que as pessoas possam sair na rua e se sentir bem em qualquer lugar que ela vá, tá? Então, está aqui a nossa solidariedade com toda a causa. Estamos aí batalhando para tudo isso, tá? Muito obrigada. Muito obrigado, Sônia. Vamos passar a palavra agora, levar o microfone para o Vanderlei Cairelli. Chiarelli. Alô, bom dia a todos. Quando a gente fala dessa lei aí, eu participo disso aqui desde 2000. Não que eu seja tão velho assim, mas desde 2000 que eu estou vindo na Câmara, e sala aqui, sala ali. E muita coisa evoluiu. Dá a impressão que a gente está falando de um troço que nenhum cidadão riopretense quer cumprir. E não é assim. Tivemos um monte de prédio, construções pós-2000 que são adequadas à acessibilidade das pessoas. Entendeu? Então, são adequadas, sim. Não é todo mundo está errado, não. Ainda tem um número no Diário da Região que parece que tem 80 mil empresas em Rio Preto, e o universo que nós estamos falando de empresas que estão com problema no cadastro municipal de acessibilidade, parece-me que é 20 mil. Não sei se esses números estão corretos, mas parece que eu vi isso ontem no Diário da Região. Então, a lei é de 2000 e nada foi feito? Não, muita coisa foi feita. De coisas novas, prédios novos foram adequados a essa lei, muitas reformas, muita gente se sensibilizou mais que outros e adequou o seu prédio à acessibilidade. Há uma parcela que está, entre elas, esses prédios que não têm condições de fazer. Prédios que não têm condições físicas, de engenharia e nem, às vezes, econômica de fazer, ou financeira de fazer a adequação. Então, essa é uma coisa que eu queria colocar. O direito das pessoas que têm deficiência, e eu os tenho na minha família, pessoas com deficiência, é legítimo, não tem nada contra isso aí. Se quem for contra isso aí, não é um ser humano adequado para nós, então, né? É legítimo esse direito. Só que a prefeitura, o poder público, não sei se é só em Rio Preto, ao longo dos anos criou uma nova jurisprudência. E o empresário passou a pensar:
Não, não vai valer dessa vez. Não, dessa vez vai prorrogar de novo. Não, dessa vez não vai valer. Dessa vez vai prorrogar de novo. E ficou. Agora, desta vez, igualmente, eu tenho um escritório de contabilidade. Ah, mas vai prorrogar. Não, eu não vou mexer com isso, não. Então, fica, como o Manuel falou, essa briga como se fosse problema do corretor. E se tem do contador. E se tem uma coisa que o contador não era para ter nada a ver, é com acessibilidade. Isso é papo para engenheiro, para pedreiro. Entendeu? Que faz acessibilidade para práticos no assunto. E, no entanto, a primeira pessoa que foi falar aqui para abrir a audiência foi um contador. Não sei por que acho que o contador tem que resolver. Há uma cultura no Brasil que tudo que é problema da empresa é do contador. Seja de IBAMA, de CETESB, não, é com o contador. É ele que resolve. É problema da empresa? Multa de trânsito. Não, liga lá para o contador. Mas não é comigo, senhor, é com o despachante. Ah, não, resolve aí. Então, há uma mania de achar que o contador resolve tudo. Então, o que eu acho que devia haver é qual é o prazo razoável para as 20 mil empresas adequar, levando-se em conta o tanto de engenheiro que tem do assunto em Rio Preto, que cuida do assunto. Há 2 anos, faz um escalonamento e bota 2 anos. E notifica o contribuinte. Desta vez, foi feita uma notificação para a Sescrip dizendo que a Sescrip tem 100 associados. Tem 500 escritórios em Rio Preto. Foi para 100 associados. Lá, não sei se foi para os outros escritórios. E só. O prazo é dia X. Quer dizer, no dia X, resolvemos agora pisar no breque e que quem tiver na carroceria que caia. Não é assim também que trata o empresário. Isso tem que ser uma coisa feita, publicada, notificada ao contribuinte. O contribuinte aí pega a notificação, vai no escritório, isso você tem que procurar um engenheiro. Tá aí a notificação. A prefeitura vai te caçar o alvará e você não vai emitir nota. Porque a prefeitura também ameaça, mas não ameaça tanto. Nós tivemos uma reunião que eu perguntei o secretário de Finanças, vai caçar a inscrição municipal, o cara não vai emitir nota? Não vai emitir, não, ele vai emitir nota sim. Ué, vai caçar ou vai emitir nota? Então, nem a prefeitura quer isso também, entendeu? Faz assim de uma maneira, vamos dar mais uma pressionada para ver se mais um tanto faz. Então, faça a coisa num prazo razoável, pensado, entendeu? E aí, escalone isso aí, e não abram mão de notificar o contribuinte. Para de falar para ser contador e achar que o assunto está resolvido. Obrigado, Vanderlei. Olívia Justo. Depois prepara a Ana Paula Lopes. Bom dia. Eu sou educadora física e trabalho na Secretaria da Mulher, Pessoa com Deficiência e Igualdade Racial, dentro de uma sala de musculação de aparelhos, onde as pessoas fazem atividade física. E eu estou neste trabalho já há 11 anos. E diariamente eu recebo, porque a gente tem um contato direto com os nossos usuários, e diariamente eu recebo reclamações de coisas que acontecem no dia a dia das pessoas com deficiência. Assim, acho que a maior parte dos cadeirantes não tem acesso e passam determinadas situações que constrangem, porque eles não têm acesso às lojas. Então, de repente, pegando pela fala do senhor ali da ponta, que às vezes a pessoa que tem o comércio, o contribuinte que tem o comércio, ele não tem condições de adequar o seu prédio. Mas existe o Banco do Povo, gente.
Tem formas de se conseguir dinheiro para se fazer uma reforma, de adequar, porque da mesma maneira que o dono da empresa é contribuinte, a pessoa com deficiência também contribui. E ela deve ter acesso, porque, segundo a lei, pela Constituição, todos são iguais. Então, todos têm direitos também de acesso, de acessibilidade, de inclusão. Então, esse é o meu pensamento, a princípio. Bom, obrigado, Olívia. Gente, a Ana Paula, depois a Lívia, vamos estabelecer um tempo de 3 minutos e eu aviso, deu 3 minutos, eu aviso para a pessoa concluir. A Olívia falou no tempo certinho, viu, Olívia? Não é para você, não. Agora, Ana Paula. Bom dia a todos. Eu sou a Ana Paula, sou assistente social. Trabalho na Secretaria da Mulher, Pessoa com Deficiência e Igualdade Racial, em parceria com a ARA, Associação de Reintegração Assistencial. Diariamente, nós atendemos as pessoas com deficiência e temos esta reclamação de acessibilidade. Essa lei que nós estamos discutindo hoje é de 2020, porém, a Lei Brasileira de Inclusão é anterior, é 2015. E essa lei já prevê acessibilidade em todos os ambientes públicos, comércio em geral, seja onde for, porque as pessoas com deficiência têm o direito de frequentar todos os lugares. Então, se essa lei já foi prorrogada várias vezes, por que o comércio não adaptou? Né? As pessoas com deficiência estão esperando até hoje a acessibilidade. Elas precisam sair de casa, elas têm a vida delas cotidiana, têm que frequentar todos os lugares. E os lugares têm que estar adaptados. Se o comércio não tem condições de adaptar, que não abra um comércio. Bom, a Lívia Batista. Bom dia, eu sou a Nívia, eu sou cadeirante, hoje, há 17 anos. Eu era normal, tá? Hoje eu sou cadeirante e eu vejo a dificuldade que o cadeirante tem hoje. Não é fácil você sentar numa cadeira e você não ter acessibilidade a locais que você quer entrar. Isso é em todos os lugares. Eu moro num prédio, tive que brigar para ter uma calçada rebaixada para mim entrar, uma porta para mim entrar, né? E onde eu moro, no bairro, tem lojas que eu não consigo entrar nem da calçada, né? Eu tenho que pedir ajuda de subir uma calçada. Então, eu acho assim, o comércio, ele tem as suas, como é que fala, suas gastos, sim, né, impostos, mas eu sou consumidora, nós somos consumidoras. A gente paga imposto, eu pago meu IPTU em dia, entendeu? Minhas contas, e a gente tem esse direito. 2000, vai fazer 22 anos essa lei. Quer dizer, olha o tempo, quanto tempo vai ter que esperar para a gente entrar, ter acessibilidade em tudo. Aqui a Câmara também, não faz muito tempo que vocês fizeram essa rampa aqui, né? Que tinha uma vereadora deficiente. Aí vocês viram a dificuldade dela, aí foi a lei e fez. Não é isso? Ou eu estou errada? O que está acontecendo? Quer dizer, todo mundo aqui vai ter um filho deficiente, um pai que precisa de um cadeirante, uma mãe. Todo mundo conhece um deficiente aqui. E todo mundo vai ficar velho também. A velhice vai chegar para todos, entendeu? Não é só para a gente. E aí vocês não se colocam no lugar do outro. Tem que se colocar, gente, sabe? É o comércio, é o comércio. Teve a pandemia? Teve a pandemia, sim. Pô, mas a pandemia vai fazer 2 anos, né? E agora a gente tem que ver isso. E eu peço para os comerciantes ter acessibilidade para nós deficientes, né? Porque não é fácil sentar numa cadeira. Eu queria que cada um de vocês fizesse 12 horas sentado numa cadeira, tá? E revisse isso. Isso é o calçadão, é onde eu moro. Eu moro na Avenida Daniel Galeazzi, tem um pet shop lá que eu vou lá comprar ração, eu fico na porta, tem um degrau. Eu falei, poxa vida, olha a humilhação, eu tenho que chamar
o balconista para vir até a mim, para me pedir, aí depois fica a maquininha para me passar o cartão. Até quando? Eu não posso entrar na loja e escolher o que eu quero, tenho que pedir na porta, entendeu? E olhar para a gente, sabe, para as nossas dificuldades. Não é o comércio também, é as ruas, é as calçadas, né? Vamos se colocar no lugar do próximo. Entendeu? A gente paga imposto, eu sou consumidora, a gente quer entrar nos estabelecimentos, escolher o que a gente quer. Não é, pega ali para mim, por favor. Né? E vocês rever isso, enxerga a gente, poxa. A gente é pessoas, a gente é humano. Todo mundo aqui um dia vai ficar velho, vai precisar de uma ajuda, entendeu? E nem todo mundo aqui... de nós aqui, tem condições também de ter uma cadeira, sabe, uma mobilidade boa. Enxerga a gente. Poxa, a gente está pedindo isso. Os comerciantes têm dificuldades, sim, tem lojas que têm escada, mas, poxa, é que nem o colega ali falou, eu não conheço ele. Dá um prazo, então, um prazo de 22 dias, 22 anos já, mais prazo, até quando? Vamos estar em 2030? Vamos dar 22 anos, então, para eles readaptar o comércio deles. Aí eles vão falar o quê? Que não tem dinheiro para pagar esses impostos? E meu imposto que eu pago? Meu IPTU que eu pago em dia? Né? E vamos enxergar a gente, poxa, sabe? Só enxergar. A gente só quer os nossos direitos, que a gente tem direito. Entendeu? Eu reconheço que meus direitos e eu brigo por eles, tá bom? Muito obrigada. Obrigado, Lívia. Agora é o Wilson, depois a Regina Chueire, depois a Rafaela. Aí a gente começa a intercalar aqui com a mesa. Bom dia a todos. Eu estou no segundo mandato como conselheiro, agora como conselheiro substituto do Fundo Municipal. Quando a OAB me indicou, a primeira coisa que eu fiz foi... nós temos que dar o exemplo. Então eu falei, eu só aceito a indicação se a OAB fizer as adequações dela, e essas adequações foram feitas. Há uma lei, eu não me lembro se 2003 ou 2006, que trata do censo do deficiente no município. É uma lei municipal. Nós não temos a mínima ideia de quantos deficientes nós temos, quais as necessidades dessas pessoas. Eu estava conversando com o Jatobá, a gente, no conselho agora, entrou o pessoal do ostomizado. Eu fiquei bastante curioso, porque eles compraram uma área, não tiveram apoio do município. E quando eles entram no banheiro, há uma outra lei federal que coloca uma série de adequações para eles. Quando eles não têm o lavatório e vão lavar fora do banheiro a bolsinha, eles vão entrar de novo, às vezes já tem alguém. Imagina o constrangimento da pessoa. E duas coisas que eu gostaria de falar que a gente precisa tomar muito cuidado. Diferente do que alguns colegas disseram aí, quando a gente trata da coisa pública, para você criar um benefício novo, você tem que ter uma fonte de renda, uma fonte de custeio. Ou você corta alguma despesa, né? Eu vou citar aqui duas recentes. Uma foi do Lula, quando ele criou aquela medida provisória agora no começo do ano para aumentar a venda de carros. Adivinhem de onde veio a fonte de custeio dos gastos com deficientes. O Dória, quando ele fez aquela barbaridade que tirou o benefício de muita gente, que inventou um monte de história para IPVA, ficou todo mundo doido, né? Se vocês tiverem acesso à exposição de motivos da lei, a exposição diz o seguinte: há muitas fraudes. Aqui no Brasil, assim, alguém escutou atrás da porta, arranca a porta, corta a orelha de todo mundo, ensurdece, não pune quem escutou atrás da porta. Se há muitas fraudes, que se observe essas fraudes. E a outra era o combate à Covid, quer dizer, ele para combater a Covid, ele pegou os mais necessitados, né? E só para encerrar, quando a gente pontua
E eu falava isso aqui com o Jatobá, às vezes é uma lojinha lá do centro de 5 metros quadrados. Complicado realmente você criar uma série de exigências para 5 metros quadrados. Mas a gente está colocando no mesmo balaio uma empresa com 5.000 metros quadrados. Esse é o grande problema, tá? Mas o que eu gostaria de deixar é algo que não se veio aqui discutir, que é o censo, é lei, está aprovado pelo município, eu não me lembro se é 2003 ou 2006. Precisamos saber onde é que são as pessoas, quais são as necessidades, o que tem sido feito, o que não tem sido feito. Eu falei com a secretária também, falei com a APAI, por exemplo, o município loca uma série de prédios para secretarias. Nós colocamos à disposição um prédio lá da APAI para fazer uma adequação, em vez de pagar aluguel para um particular, paga uma contraprestação para a entidade, né? É algo que a gente tem feito ultimamente, fez com a FUBES, com algumas outras instituições, que hoje são superavitárias. Elas não precisam ficar passando o pires na mão para o empresário ou o setor público colaborar. Não que isso não seja importante, tá? Necessidade nós temos muitas. Agora, também temos boas ideias. Então, sempre que a gente pensar em algum custo, de alguma melhoria, a gente tem que imaginar esses custos, de onde é que a gente tira. Tá bom? Muito obrigado, doutor Wilson, pelas pertinentes palavras. Eu acho que o doutor Wilson acabou na sua fala apontando aí um caminho mais equilibrado de como que a gente deve depois encaminhar o final dessa audiência. Doutora Regina Chueire agora. Bem, pessoal, bom dia. Cumprimento o vereador, todos da casa. Ser breve, senão o vereador João Paulo me corta o tempo. Eu sou lá do Instituto Lúcio Montoro e trabalhamos com pessoas deficientes ao longo de 12 anos. Como médica fisiatra, 40 anos trabalhando com pessoa com deficiência, além do meu tempo aqui na vida pública. E o que a gente vê é que, desde que o Estatuto da Pessoa com Deficiência foi promulgado, e um dos maiores pontos é a acessibilidade, é o ponto-chave para o exercício da cidadania para todos nós. Isso foi em 2015. A lei daqui do município é de 2020. Tem 20 anos, não é? Não é isso? É que foi colocado. Nesses 20 anos, não é só ter um parente deficiente na casa, todos nós envelhecemos. Nós também estamos com problemas de mobilidade. Nós também temos dificuldades. Quantos acidentes, quantas sobreviventes de acidentes, amputações, doenças oncológicas estão aí andando pelo nosso município. Então, é extremamente inteligente, até do ponto de vista econômico, que a gente tenha acessibilidade. Porque a gente está, simplesmente, se não fizer cumprir essa lei, que deve ter com inteligência, analisar caso por caso, porque a gente precisa também resolver isso, teve 20 anos, mas tem que resolver, adequar esses imóveis menores de uma outra maneira, a gente está decretando prisão domiciliar sem delito nenhum, para um número grande de pessoas. Não porque não tem... primeira coisa, as calçadas, elas são o primeiro momento de acessibilidade numa cidade. O outro é o uso de cadeira de rodas. Eu não sei se a mesa sabe que o déficit de cadeiras de rodas no Brasil é imenso. É mais de 100 mil pessoas que precisam de cadeiras de rodas. Olha quanta gente está trancada dentro de casa em prisão domiciliar. Um absurdo, um absurdo. E a gente não tem o censo, como o colega ali, o advogado, falou. Mas a gente tem uma análise do IPEA, e que a gente já espelhou lá no Lúcio Montoro, que mostra que nós temos cerca de quase 19 milhões de pessoas no Brasil com deficiência. E as informações que também são do IPEA, e que a gente já usou lá no Lúcio Montoro, e que a gente pode trazer para Rio Preto,
Quase 4% das pessoas deficientes numa cidade têm dificuldade para andar ou para subir degraus, uma coisa simples. Então, a gente também sabe que atrás de uma pessoa com deficiência, e isso aqui para Rio Preto também serve, 4 pessoas da família ficam impactadas com essa deficiência. Então, se a gente ter acessibilidade, em que barzinho que eu vou? Em que barzinho, que sorveteria que vai levar essa criança com a mãe, com o irmão ou tudo mais? Em que loja eu vou entrar? Então, vai também melhorar a parte financeira dessas lojas. Hoje em dia, a gente tem que adaptar. E eu termino deixando uma reflexão para vocês. Não existem pessoas deficientes, existem cidades deficientes. E eu não quero que essa nossa cidade tão progressista continue com essa pecha de uma cidade deficiente, mesmo com todo o esforço de cidadãos, do governo e de todo mundo. Então, temos que adaptar, fazer um acordo, não sei, analisar. Quantos são? 8 mil imóveis que estão com problema, ou Israel? Quantos são? Não tem. Então, eu acho que precisa ter um estudo disso. A minha sugestão, um estudo para a gente saber caso por caso e analisar, porque nós precisamos dessa lei mesmo. Somos cidadãos e todos nós, quem não tiver uma patologia, vai acabar precisando de acessibilidade desde agora. Só isso. Obrigado, Regina. Nós vamos fazer mais 2 falas aqui e vamos já agora entrar aqui na mesa, na parte da administração, que é muito importante. Acho que a gente já tem subsídio suficiente para que representantes da administração possam se posicionar. Então, agora a Rafaela, depois a gente vai passar para a mesa, mas está escrito ainda aqui a Ana Carolina e o Marcelo da OAB. Vamos fazer essa fala e depois eu vou passar para o Israel e a gente volta a intercalar. Bom dia a todos, meu nome é Rafaela. Eu estou aqui representando um escritório de contabilidade para trazer um pouco também de como tem sido a nossa experiência como mensageiros realmente da adequação para as empresas. O que tem acontecido? Nós tínhamos um sistema da prefeitura a qual a prorrogação dessa exigência era feita todos os anos. E isso fez que o empresário, então, esquecesse dessa exigência e viveu vários anos tendo seu alvará renovado, tendo seu alvará prorrogado. Depois teve alteração no sistema, o prazo de adequação para acessibilidade era de 30 dias, e aí foi que o empresário assustou. Ele falou, peraí, eu nunca soube dessa exigência, agora eu tenho 30 dias para adequar. E como a função de mensageiros tem sido nos escritórios de contabilidade. Informamos a eles prazo de 30 dias, depois o que aconteceu? Alvarás não foram renovados, e aí teve uma mudança de sistema, prorrogação mais 30 dias, ou seja, 60 dias para adequação. Informamos os empresários dessa alteração. E agora existe fiscalização da prefeitura, falando, olha, sua empresa não está adequada, se você não adequar em 30 dias, seu alvará não vai ser renovado. Só que tem muitos casos que não há fiscalização, e nós, como escritório de contabilidade, saímos como, muitas das vezes, não mentirosos, mas como não temos convicção, assim, para ter o apoio da prefeitura, mostrar a visibilidade de quem está falando com experiência sobre as dificuldades de acessibilidade. Então, nós, como contadores, muitas das vezes, passamos como mentirosos mesmo, porque alguns têm o estabelecimento sem alvará, alguns conseguem funcionar com esse prazo prorrogando. Então, assim, a gente fica no meio do fogo cruzado, tentando conscientizar as empresas, mas, ao mesmo tempo, com essa dificuldade de comunicação com eles. Então, é esse ponto de vista mesmo que eu queria passar. A questão de as empresas têm que ter acessibilidade não deveria nem ser discutida. Isso é óbvio, todos têm que ter. A questão é como passar isso para as empresas
e ter o apoio da prefeitura com isso, a visibilidade das pessoas com experiência para poder falar sobre isso, e fiscalização e tudo mais. Obrigada. Obrigado, Rafaela. Registrar a presença do nosso presidente da casa, Paulo Paulera. Tem uma cadeira aqui, viu, Paulera, para você. Tá bom. Bom, eu vou passar agora, tem inscritos ainda, tá? Eu vou falar quem está inscrito aqui, depois pode falar depois do Israel, que é a Ana Carolina Muramatsu, o Marcelo Laveso, da OAB, e a Maria Rosa de Carvalho. Com a palavra agora ao secretário de Obras, Israel Sestari. Bom dia a todos. Nós queremos rapidamente fazer um breve retrospecto da questão legal. Essa lei federal é do ano 2000. Então, a partir do ano 2000, no Brasil já se colocava a necessidade de acessibilidade. Em 2004, a lei foi regulamentada por um decreto federal e o decreto dava mais 4 anos para as empresas se regularizarem. Então, de 2004 até o final de 2008, para as empresas se regularizarem. Isso a nível federal. Em 2009, a prefeitura começou esse trabalho de tentativas dessa regularização. Então, vocês vejam, 2009 até 2023, existe este processo de renovação. E reuniões, eu acho que as associações nunca negaram, e nem hoje estão negando, todas as vezes que nós nos reunimos, todas as informações que nós prestamos sobre isso. Deixar claro o seguinte: tudo é analisado caso a caso. Não pensem que nós estamos colocando no mesmo balaio a grande empresa e a pequena empresa. Não estamos. Nós analisamos, então vou dar 2 exemplos aqui para vocês. O Lar de Betânia, que recentemente nos procurou para adequação. O Lar de Betânia não tinha condições, pela topografia, quem conhece ali, ele é numa rua assim, né, totalmente inclinada. E o prédio lá também é inclinado, ele não tinha condições de fazer acessibilidade no prédio todo. Mas, juntamente com eles, encontramos uma solução de adequar um espaço onde aquela pessoa com dificuldade de mobilidade pudesse estar, pudesse acessar o refeitório, pudesse ter um sanitário acessível. Porque, como os nossos companheiros disseram, o principal, gente, é o acesso. Então, o cadeirante, ele precisa adentrar o espaço. E esse acesso, normalmente, é uma coisa muito simples de se fazer. E nós estamos dando já hoje, a partir do momento que a pessoa faça o requerimento e peça, uma análise, nós fazemos de caso a caso, que esse prazo pode ir até 2 anos, mas desde que ele cumpra, que naquele prazo ele vai estar adequado. Por que até 2 anos? Porque se for apenas o acesso, é um prazo menor, 5 meses, 4 meses. E isso tudo depende também da condição financeira da pessoa. O que não pode acontecer é o empresário, seja ele lá pequeno, grande, médio, nem procurar para saber qual é a solução dele. É ter se acomodado durante 20 anos. É esse que é o problema. Nós não estamos querendo enfiar faca no pescoço de ninguém, tirar sangue de mosca, ninguém. Vai ser dado prazo, vai ser analisado, mas caso a caso. A partir do momento que ele requeira, o prazo é cancelado, vai ficar em aberto, porque nós vamos ter o tempo de análise, o tempo de vistoria, não vai contar o prazo. A partir do momento que ele firma o documento com a prefeitura,
o meu prazo, se eu preciso pôr uma plataforma, o prazo dele tem que ser maior. Ele tem que comprar essa plataforma, tem que executar, tem que contratar, tem que pagar. Agora, e aqueles imóveis que não têm condições de acessibilidade? Como você disse, o Manuel e o Vanderlei, que tem o direito adquirido. A lei prevê isso. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês também. Nós temos um edifício aqui, edifício Curte, aqui ali é 15 de novembro, com a Jorge Tibiriçá. Quem passar por ali agora vai se atentar, ele também é numa rua inclinada. E ali nós temos uma viga, que é a viga de sustentação do prédio, que é um degrau que você acessa. O prédio, a lei prevê, os prédios existentes, Manuel, que não têm condições, porque vai derrubar o prédio? Vai arrancar? Não, não vai. Ele fica e ele se torna um prédio não acessível, justificado tecnicamente. Então, aquele portador de necessidade especial, ele vai saber que se ele tiver que comprar em 2 papelarias, uma acessível e outra não acessível, ele vai procurar a acessível. Mas são casos que têm que ser analisados individualmente. Nós não podemos continuar fazendo a regra geral. Abre para todo mundo. Não. Procure a prefeitura, procure os órgãos. Nós vamos analisar teu caso, nós vamos suspender o prazo para você que está procurando. Então, deixando claro aqui, a posição do governo é não se prorrogar mais. O prazo é o prazo limite. Prorrogar mais de forma geral. Pode ser prorrogado individualmente. Análise de cada caso. A proposta de cada caso. A análise de cada caso. Caso a caso. Para que nós possamos resolver o maior número possível de estabelecimentos acessíveis na nossa cidade, para que a nossa cidade possa continuar sendo a cidade que é, e não, como a Regina disse, uma cidade não acessível, uma cidade deficiente. Nós queremos uma cidade que está em vias de se tornar acessível. É um processo? É um processo. É demorado? É demorado. Nós já vimos tantas coisas nesse país que demora, mas precisa começar, tá bom? Obrigado, era isso. Voltar aqui, os vereadores vão se inscrever, mas vou passar a garantir a palavra dos 3 inscritos que estavam antes do Israel, a Ana Carolina, depois o Marcelo, depois a Maria Rosa. Aí depois eu estou escrevendo o vereador Renato Pupo. Bom dia a todos, meu nome é Ana Carolina, eu faço parte da Comissão de Direitos Humanos da OAB e da Pessoa com Deficiência. Eu, como advogada, poderia ser a favor da judicialização, por exemplo, mas eu vejo que há necessidade de uma prevenção, que é o caso que está sendo discutido aqui. Porque o que acontece? Tem muitas cidades que são condenadas, né? A prefeitura ela é condenada a pagar multa diária, por exemplo, até que seja adaptado e acessível os locais, por exemplo, o comércio, as escolas. Então, é necessário, urgentemente, que isso se faça o mais rápido possível, para prevenir a judicialização. Porque depois, quando a judicialização ela ocorrer, seria mais gasto ainda. Então, se aqui está discutindo os gastos, pensem que com a judicialização, os gastos aumentam ainda mais. E eu gostaria de fazer uma observação, que o STJ, recentemente, ele colocou o consumidor, a pessoa com deficiência, como hipervulnerável. Ou seja, se o consumidor já é uma pessoa vulnerável, a pessoa com deficiência, ela se torna hipervulnerável, o que pode favorecer ainda mais ela no ganho de causa também para a judicialização.
Não há dúvida que após o Estatuto da Pessoa, antes, né, mesmo do Estatuto da Pessoa com Deficiência ocorrer na Convenção de Nova York, teve um decreto em 2009 que se tornou emenda constitucional. Então, não há dúvida que o direito das pessoas com deficiência são direitos fundamentais. No mais, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas, aos vereadores, todos aqui que estão aqui presentes, porque não é fácil gerir, né, e ter acessibilidade de fato para todos. E gostaria também de agradecer a todos que falaram, que contribuíram de alguma forma. E é isso. Muito obrigada. Obrigado, Ana. Registrar a presença aqui do vereador Júlio Donizete, que é titular dessa comissão também. Agora o Marcelo. Vereador João Paulo Rilo, bom dia a quem cumprimento todas as demais autoridades aqui da casa, presentes, doutora Regina. Eu sou Marcelo Laveso, sou advogado, sou presidente da Comissão de Direito das Pessoas com Deficiência da OAB Rio Preto, tá? E falo aqui hoje em nome de pai de criança com deficiência. Meu filho é cadeirante, em razão disso, foi uma surpresa, em razão disso tivemos que nos adaptar. A cama dele é adaptada, o banheiro dele é adaptado, a cadeira dele é adaptada, o sofá dele é adaptado, a TV é adaptada para a altura dele, o som é adaptado, a luz é adaptada, o elevador é adaptado, a escada é adaptada. Tudo para ele é adaptado. Até que a gente põe o pé para fora de casa. Quando coloca o pé para fora de casa, aí não é nada adaptado. O carro dele, tivemos que adaptar o carro para poder transportá-lo. E não raras vezes chegamos em estabelecimentos do comércio, restaurantes, no mais das vezes, ou até outro tipo de estabelecimentos. E ainda que encontremos, vereador João Paulo Rilo, rampas, não raras vezes elas estão no fundo do estabelecimento. Então, a gente não entra pela porta da frente. Em muitos casos, a gente entra pelo fundo. E somos cidadãos, somos pagadores de impostos, mas nem essa é a questão aqui. Somos consumidores. Como bem disse a doutora Regina Schweire, a gente não chega em poucos e, muitas vezes, gastamos muito num estabelecimento do comércio. Para eu poder, e essa pode ser a realidade de muitos, mas obviamente não de todos os deficientes. Para eu ir para um restaurante, vou eu, meu filho, minha esposa e uma babá, e às vezes uma enfermeira. Nós consumimos no estabelecimento. Nós consumimos, ocupamos mesa, somos atendidos, queremos entrar pela porta da frente, vamos pagar a conta, queremos ser recebidos com a mesma dignidade das pessoas que vai entrar lá, e às vezes nem vai consumir o tanto que nós consumimos, mas esse não é o problema. Nós queremos ser recebidos com a mesma expectativa. E não raro também, não podemos alongar nossos horários dentro desses estabelecimentos, porque por vezes o banheiro, por mais que seja um banheiro adaptado, ele não está, muitas vezes, disposto de forma adequada. Não é difícil encontrar banheiro de acessibilidade que virou estoque, que tem lá engradado de um monte de coisa. Então, a lei, como já disse o Israel, como todos aqui já dissemos, a lei não é de ontem, a lei tem 20 anos. Meu filho tem 9. Meu filho tem 9 e em 6 meses a vida dele toda estava adaptada. Toda. Não é difícil. Outra informação relevante. Nesse país nosso, muitas empresas nascem e morrem em 4 anos, 2 anos, 3 anos. Então, muitas empresas nasceram e morreram em estabelecimentos, em prédios que não estavam adaptados. Isso poderia ter sido evitado, isso poderia ter sido objeto de exigência para novos estabelecimentos nesses endereços, e com isso a coisa já estava resolvida. Mas não, protelamos, empurramos, são 20 anos esperando. Existem locais na nossa cidade, e eu sou nascido aqui, e a gente não acessa mais, depois de uma pessoa com deficiência. Existem lugares que a gente não vai mais.
Existem lugares que não nos recebem. As barreiras arquitetônicas, e quando a gente fala de acessibilidade, tecnicamente devemos falar de barreiras arquitetônicas. As barreiras arquitetônicas não são só para os cadeirantes. Existem deficientes que necessitam de muletas, e as barreiras são dificuldades para eles. Existem deficientes cegos, e as barreiras arquitetônicas também são dificuldades de acesso para eles. Se a gente for no início de tudo, a única coisa que estamos pedindo aqui é sermos atendidos e respeitados com dignidade. É isso, presidente. Obrigado. Obrigado, doutor Marcelo. Maria Rosa de Carvalho. Bom dia a todos. Meu nome é Maria Rosa. Eu estou aqui para reivindicar o problema da circular Santa Luzia, que nós não temos respeito na circular. Eu peguei o cartão para andar na circular, para entrar na porta de trás, eu já fiquei para trás, que o motorista não abriu a porta de trás para mim entrar, reivindicou que eu entrasse na porta da frente. Eu falei para ele, eu não vou entrar na porta da frente. E já vi muitos cegos que têm muleta, que precisa de ajuda, e o motorista não está nem aí para abrir a plataforma para ele subir. Então, isso é uma coisa muito, muito defasada. É uma coisa que não tem fiscal. E os horários dos ônibus, subia o Vale Transporte, subiu. Só que os horários do ônibus parou, acabou um pouco dos horários de ônibus, tirou o horário de ônibus da linha. E nos bairros está vindo muito lotado. Conforme o motorista precisa frear por qualquer coisa, que um passa na frente ou um cachorro passa na frente, vai aquela montoeira no corredor e machuca. Só que quem fica no prejuízo somos nós, porque nós precisamos ir para o hospital. Quem paga somos nós. A empresa não dá o mínimo. Às vezes leva lá, machucou, tá. E aí o resto? Quem se cuida? Somos nós. E por que não entra outra empresa aqui? Só essas duas que comandam a cidade. Porque nós já fizemos o baixo-assinado para vir van para cá, só que não foi liberado entrar. E aí, onde está a lei para tudo isso? E nós, pode ficar no prejuízo, e os nossos impostos que a gente paga? O passe subiu lá em cima. Eu não pago o passe, mas tem muita gente que paga. E vem de pé nos ônibus, e aquelas freadas, é aquele monte no corredor. Porque não tem banco para sentar, porque não tem lugar para ficar. E cadê? Aonde está? E mudou o itinerário dos bairros também. Então, ficou mais difícil o itinerário dos bairros. O Rio Preto está crescendo, gente. Precisa de ônibus. A empresa que tem não quer pôr ônibus na linha, põe a outra empresa. O povo paga imposto, paga passagem do ônibus para andar. E viver nessa vida até quando? Faz 30 anos que eu moro aqui, sempre foi essas empresas. Nunca entrou uma outra, nunca fez nada. E elas fazem o que elas querem. E não tem fiscal para ajudar. E mudou os itinerários das ruas, ficou mais distante para o povo andar, para ir para o ponto, pegar ônibus. Os ônibus passam, não dá tempo de pegar, tem que esperar outra corrida. O ônibus vem lotado, tira o pé, não põe mais, porque está cheio. E nas brecadas que o motorista precisa frear o ônibus, vai tudo para o chão, vai tudo para o corredor. Machuca a gente. E aí, como é que nós fica nessa história? E o que nós pagamos? Qual é o nosso direito? Cadeirante, às vezes, fica para trás porque a plataforma está quebrada. Outro dia mesmo, nós vindo lá do Aras, o ônibus estava com a plataforma quebrada. Não pôde trazer o cadeirante, precisou esperar outra corrida. Onde está o fiscal? Onde está o povo que toma conta disso? E os nossos impostos, onde está? Nossos direitos. Eu tenho a mão quebrada por erro médico. Cadê os fiscais dos médicos para ver isso aí? Até hoje não apareceu. Faz 7 anos que eu quebrei minha mão, eu não consigo mexer. Foi erro médico. Quebrei minha mão, caí, machuquei. Porque eu estava no ônibus, eu caí e machuquei. Aí, minha mão está aqui, ó. Nunca mais arrumou.
E aí, onde nós fica nesse nosso direito? Onde está? E outra empresa não entra aqui para ajudar a cidade. A cidade está crescendo. A senhora pode concluir, Maria? Tá? Muito obrigada. Bom, obrigado, dona Maria. Nós estamos em vias aqui de organizar uma audiência pela Comissão de Cidadania para tratar da questão do transporte coletivo. A senhora tem toda a razão. De fato, é um absurdo o abuso dessas empresas na cidade, não tem fiscalização, não tem acompanhamento. A senhora tem toda a razão. Eles alteram linhas, horários de ônibus, a revelia, sem controle nenhum por parte do poder público e nem fiscalização. Aliás, o secretário de Trânsito parece mais um representante da empresa do que um representante do povo. Essa é a verdade. O vereador Renato. Vereador João Paulo Rilo, quero cumprimentá-lo pela iniciativa de marcar essa audiência para a gente poder debater, cumprimentar todos os membros da mesa, não vou nominar para a gente ser rápido, em nome do presidente Paulera, cumprimentar meus colegas vereadores, cumprimentar todos os presentes, em nome do doutor Marcelo Laviso, um brilhante advogado, que no dia 17 nos brindará com o uso da tribuna livre para falar justamente a respeito dos direitos das pessoas com deficiência. Este assunto é muito relevante e eu estou acompanhando essa polêmica desde o início do ano, quando saiu aquele decreto da Prefeitura de 11 de fevereiro, dando prazo de 90 dias para as empresas se adaptarem. Muitas empresas entraram em polvorosa. Eu fui procurado por vários comerciantes, contadores, contabilistas, como disse meu amigo Manuel Carlos, dentre eles o Vanderlei Chiarelli. E fui ao secretário Israel, sempre respeitando os direitos das pessoas com deficiência, mas buscando um meio termo, respeitando também a economia, a empregabilidade. E numa conversa com Israel, o Israel que é tido como inflexível, mas é um técnico, e foi uma conversa boa. Naquela conversa nós conversamos muito a respeito do que ele disse aqui hoje. No começo estava meio irredutível, falou para mim exatamente aquilo tudo que foi dito. Essa lei é de 2020, em Rio Preto a gente está, hoje ele falou 2009, na época ele falou, há 12 anos trabalhando com alvarás provisórios, isso tem que acabar. Eu falei, concordo, Israel, mas essa tolerância da prefeitura contribuiu para a comodidade de alguns comerciantes. Vamos buscar um meio termo, também sou a favor da regularização, não só porque está em lei, mas porque as pessoas têm direito. A Regina Chueire falou bem, Rio Preto não pode ser uma cidade deficiente. Eu considero Rio Preto uma cidade vanguardista em relação a muitos assuntos. Tem que ser vanguardista em relação a isso também. E o Israel acabou concordando. E a partir dali, conversei com o Martinho também, tem até um ofício do Martinho respondendo a um questionamento meu, prorrogaram por 150 dias. Esse prazo vai vencer agora, em outubro. Só que naquela ocasião, Israel falou exatamente o que disse aqui. Vamos atender caso a caso, de forma individual. E é isso que a gente está defendendo, o meio termo. Eu acho que a posição técnica do Israel, combinada com a posição política do Jair Moretti, que ainda não se manifestou hoje, mas falou no jornal ontem a favor de uma prorrogação, eu acho que isso nos dá o equilíbrio. Eu defendo aqui, em respeito aos direitos das pessoas com deficiência, mas também em respeito aos comerciantes, alguns talvez acomodados, outros não, uma pequena prorrogação, por exemplo, até 31 de dezembro, para a gente fechar o ano com tudo resolvido. E nesse tempo, aqueles que ainda não apresentaram para a prefeitura um projeto de adaptação, um projeto de adequação, que o façam, porque esse prazo está para expirar, expira agora em começo de outubro, o primeiro decreto venceu em 11 de maio, né, com mais 150 dias, começo de outubro vai expirar. Então eu defendo mais uma prorrogação, até 31 de dezembro, acho que tudo isso que aconteceu serviu para despertar as pessoas, aqueles que ainda estavam acomodados, acreditando que esses alvarás provisórios seriam prorrogados por prazo indefinido. Eu acho que a partir de agora não mais. E com essa prorrogação até 31 de dezembro, aqueles que ainda não procuraram a secretaria para apresentar um projeto com prazo para adaptação, poderão fazê-lo. A gente fecha o ano, penso eu, com tudo resolvido, sem desespero e respeitando, obviamente, como sempre respeitamos, os direitos das pessoas com deficiência. E eu queria trazer aqui uma questão
de um comerciante que me procurou, talvez o Israel possa responder, Martinho. Uma empresa que não atende o público, uma empresa que só funciona eletronicamente. Ela está sendo cobrada para fazer adaptações de acessibilidade. E ele falou, Renato, traga na minha empresa o pessoal da prefeitura. Eles vão ver que aqui não entra ninguém, não atende o público e eu estou sendo cobrado nesse sentido. Então, eu queria deixar essa questão também. Tá? Em primeiro lugar, a sugestão de uma última prorrogação até 31 de dezembro, mediante a apresentação de um projeto, não uma simples prorrogação, mediante a apresentação de um projeto, que foi aquele dito pelo Israel. E essa questão a respeito das empresas que não atendem o público. Obrigado. Obrigado, vereador Renato. Nós encerramos as inscrições, porque depois nós vamos passar para a mesa aqui, no sentido de já também ter propostas de encaminhamento. O Renato já apontou um caminho. Vai falar o vereador Branco, depois está escrita ainda a Dayana Ricardo, que é arquiteta, e a gente passa para a mesa, para as falas finais e encaminhamentos para a gente encerrar a nossa audiência. Vereador Branco. Bom dia a todos. O vereador Pedro também escreveu. Também quero parabenizar a todos que estão aqui participando, de uma certa forma, todas as secretarias responsáveis, não vou nominar porque são bastante, representando o prefeito Jair Moretti, em nome dele também do Paulo Paulera, quero aqui cumprimentar todos os colegas que estão participando do momento tão importante do município. Também fui procurado por comerciantes, engenheiros, principalmente engenheiro, vereador Rilo, engenheiros preocupados, contadores, né, que não sabem mais o que fazer, de tanta reclamação de empresa e, como eles mesmos disseram, eles são só um intermediário sobre a questão da acessibilidade nos comércios, a dificuldade também, eu acredito que o que está pegando é a dificuldade financeira, o custo, né, para fazer essas adaptações. Tem casos, Jair Moretti, que a acessibilidade fica mais cara que o imóvel. Então, eu acho que tem que ser ponderada essa situação. Eu acho que querem até regularizar, sabe da necessidade, mas fica muito caro, é o que foi me passado, tá? E às vezes o próprio imóvel ter a condição de adaptação, um imóvel muito antigo, alvará antigo da prefeitura, eu acho que tem que ter uma ponderação em respeito a todos, garantir acessibilidade a todos, com espaços públicos e privados também. Tem muitas avenidas aí que até recentemente veio uma pessoa aqui com deficiência física falar sobre as avenidas nesse espaço público aqui da Câmara Municipal, sobre algumas questões de acessibilidade. E a economia, ela precisa fluir de certa forma, e os comércios não podem fechar suas portas. As dificuldades são para todos, e com essa comissão a gente vem propor o diálogo, entender da Secretaria de Obras, Israel, a pessoa que tanto respeito, a Secretaria da Fazenda e a Prefeitura em si, está em acordo, né, um prazo aí para que as pessoas venham a se acertar, e financeiramente também, que é a maior dificuldade que tenho ouvido no meu mandato, no gabinete, as pessoas não têm condição, às vezes, de se adequar financeiramente, e elas precisam também de ter mais prazos, é o que eu também ouvi de comerciantes, né, e as pessoas precisam ter prazo, e os prazos, às vezes, são curtos, né, e alguns prazos, dependendo a obra, tem que ser maiores, porque tem que ter financiamento, tem que ter dinheiro. Aí a pessoa fala, vou lá no Banco do Povo, vou fazer o empréstimo, não é muito fácil assim também, conseguir uma linha de financiamento. E então é isso que eu tenho estou aqui para mais ouvir do que para falar, mas o que eu falei aqui eu ouvi de comerciantes e de empresários, de empresas, e que precisam fazer, mas o questionamento tem imóveis no centro, na região central, imóveis antigos ali, que é inviável, as pessoas não sabem mais o que fazer para fazer acessibilidade, né? Vai gastar quase o mesmo valor do imóvel para fazer. E a questão também, fui procurado essa semana, do endereço eletrônico, do comércio que não atende ninguém, né? É só para correspondência. Não vai lá, não existe acesso de ninguém.
Então, eu falei para ele que ele teria que manifestar isso para a prefeitura ter o conhecimento para que venha descartar, talvez, a possibilidade de implantação de acessibilidade, porque não tem ninguém que vai lá no comércio. Então, é uma questão lógica. E também depois eu queria estar ouvindo a secretaria, ouvir aí os representantes, que é o que nos interessa bem, e vocês que estão aqui com a população, que precisam também de ter acessibilidade e todo o respeito dessa casa. Muito obrigado. Obrigado, vereador Branco. Daiana. Está chegando o microfone. Oi, bom dia a todos. Os contadores são as pessoas que dão a notícia e nós, arquitetos, somos a linha de frente que somos buscados pelos clientes com relação à acessibilidade. Não existe argumento contra a acessibilidade, não existe. Não só pessoas que tenham uma deficiência permanente, como qualquer um de nós, com certeza, como, por exemplo, eu não tenho nenhuma dificuldade de mobilidade, mas já tive dificuldade de entrar em alguns locais por conta de um carrinho de bebê. É simples, né? A gente briga e explica para os nossos clientes toda vez que, primeiro, a acessibilidade não é feita só para uma pessoa na cadeira de rodas ou qualquer coisa assim. O que é importante que nós estamos passando é o seguinte: nós viemos aqui para ouvir e entender qual a situação, porque dia 10 agora, né, tem esse fim de prazo, nós temos muitos clientes nos procurando, muita gente, muito comerciante quer sim se adaptar. Nós temos diversos clientes que têm o problema simples financeiro. Hoje um elevador custa R$50 mil, o mais simples, a plataforma elevatória, de um piso ao outro. E eles parcelam em 14 vezes, que é o prazo, né? A prefeitura, na licença, dá 14 meses para executar, que é o prazo que eles passaram. A prefeitura está nos dando isso numa licença de construção. Você tem 14 meses para se adaptar a partir do momento que é aprovada a licença. E R$50 mil em 14 vezes, com juros, dá a parcela de R$3 mil. Hoje, para alguns clientes nossos, eles vão fechar. E a gente fica nessa situação entre a cruz e a espada, digamos assim, né? O comerciante fala: quero, vou fazer. Mas como? Com que recurso financeiro? Eu acredito que o vereador Renato Pupo foi pontual na questão de o prazo, ele é urgente, sim. A gente não pode mais ficar dando 10, 20, 30 anos para o comerciante, até porque ele está mal acostumado. Alguns estão, tá, gente? Alguns. Não podemos colocar todos num balaio, isso é um fato. Alguns comerciantes querem muito se adaptar. Nós tivemos um cliente que essa semana nos ligou e disse: eu estou emocionado por poder tornar o meu comércio acessível, que nós fizemos o trabalho para ele, foi aprovado e ele ficou feliz com isso, porque ele tem 18 anos que ele tenta, e ele foi descobrir que era uma coisa simples, porque ele procurou um arquiteto. Então, assim, quais os pontos? Nós gostaríamos hoje de solicitar, se o prazo fosse possível, até dezembro, 31 de dezembro, para que os comerciantes realmente buscassem, procurassem. E essa questão financeira é importante, precisa ser vista, porque assim, o comércio ele vive de clientes, mas o cliente também vive do comércio. Ele precisa do comércio aberto, de portas abertas. E esse caso pontual, o Israel nos disse, né, tem pontuado isso, vai ser visto caso a caso. O cliente ele precisa procurar o arquiteto, para que o arquiteto coloque um projeto dentro da prefeitura e seja dado esse prazo. Então, assim, uma coisa que a nossa classe, como arquitetos, também sempre bate em cima e pena, é a falta de divulgação do trabalho do arquiteto e do engenheiro para resolver isso. Então, assim, tem procurado os contadores. O contador não resolve nada a respeito disso. Então, assim, 2 pontos que eu gostaria de pôr na minha palavra como opinião. O prazo, que a gente precisa de prazo. Temos, sim, clientes que querem resolver. É um fato. Temos muitos comerciantes que querem resolver. A gente precisa de prazo. E, financeiramente, como resolver isso também? Não sei, existe alguma contrapartida financeira? Não existe? Não sei. Fica o comerciante sempre como um vilão, às vezes, que quer fazer, mas ele não é o vilão sempre. Ele também não tem, sabe? A gente tem 4 ou 5 clientes que falaram: eu vou ter que fechar. Eu tenho que fechar. Eu não tenho que fazer. Porque nem sempre é só uma rampa. E uma rampa também não é um degrauzinho assim, não é uma rampinha, né? Então, a gente precisa analisar caso a caso. É importante essa abertura, essa análise caso a caso. E esse prazo ele é extremamente necessário. E se fosse possível, Israel, talvez uma mesa que a gente pudesse chegar com um atendimento. Eu sei que a prefeitura hoje tem muito serviço, muita coisa, muito atendimento. Mas que a gente pudesse chegar com pré-atendimento, uma pré-aprovação antes de entrar com a licença, por exemplo. Não sei se é possível, porque tem clientes que não podem pagar uma licença. Eu digo, todos os honorários que custam uma licença de construção. Talvez uma pré-atendimento, uma consultoria, alguma coisa
que o próprio comerciante talvez pudesse fazer, não sei se seria possível abrir isso. Entende? Esse atendimento mais direto com a Secretaria de Obras. Obrigado, Dayana. O vereador Pedro Roberto. Bom dia a todos e a todas. Parabenizar o vereador João Paulo e a comissão, né, que realiza esse debate importantíssimo para a cidade. Eu já quero relatar aqui, não sei se a Estela está por aqui ainda, mas aí, no passado nós já fizemos grandes debates e uma questão que nós, né, Estela, tratamos muito foi exatamente o que a Regina Chueire, minha colega de parlamento, grande parceira aqui, fizemos grandes embates em favor da cidade. E nós, naquela época, vereador Dr. Renato, nós tínhamos uma tratativa, Sônia, para que a cidade fosse acessível também, para que o poder público faça parte dele, e a gente sabe que ainda há locais que não são acessíveis. Então, aproveitar aqui para o governo estar aqui na mesa, pedir novamente para que ainda há áreas não acessíveis e que elas possam ser planejadas. Como disse o Israel, realmente, às vezes é muita coisa, né? Mas precisa ser planejado. Precisa ser planejado e feito. Eu entendo que o Israel já deu o tom entre... Nós sabemos que os comércios, como foi dito aqui, precisam ter acessibilidade, precisam gerar essa condição. E o Israel, para mim, deu o tom, que ele disse o seguinte, não é? Como foi dito aqui, acho que pela Regina também, é preciso ver caso a caso. Ele deu exemplos muito sensatos do Lar de Betânia, eu conheço o Lar de Betânia, então me parece que aí está o caminho. Na verdade, não é nem até dezembro, é até mais, se necessário for. Eu acho que essa colocação do Israel, eu acho que contempla, não é? Aqueles que querem acessibilidade, necessitam, e é importante, e também empresas e situações que às vezes é muito difícil, foi colocado aqui, entendeu? Então, eu entendo que o caminho é esse aí. Talvez, Israel, desde que ele requeira, porque eu também fui acompanhar algumas situações em que a pessoa fala, eu tenho um prazo muito curto, entendeu? E aí, acho que vem de encontro com tudo isso que nós estamos falando. Olha, há 20 anos, mas agora, eu acho que, concordo aqui também, que hoje deve ser uma minoria que não resolveu a questão ainda, porque é isso, né? Muita gente já resolveu, felizmente, mas ainda há situações que são um pouco mais complicadas. Eu não sei se é possível que a arquiteta que me antecedeu colocou, Israel, talvez de ter aí dentro da Secretaria de Obras, sei, um espaço onde a pessoa não precisa esperar tanto para ter informação, que ela possa ter esse espaço para discutir, né, os profissionais que vão realizar o trabalho, principalmente, porque o contador, ele é um intermediário, mas como foi dito aqui, né, o pessoal acha que não é o contador que vai resolver, mas é o profissional. Então, não sei se é possível melhorar esse atendimento aos profissionais que tocam o projeto. Era isso. Por favor, o som aí o microfone para o Israel, para que ele possa responder. Pedro, nós já temos sob agendamento. Agora, eu não tenho condições de colocar toda uma turma, porque senão eu vou parar todo o serviço de quem também está requerendo o alvará, de quem está requerendo a BITS, para olhar só isso. Né? Nós não temos, é igual a Câmara aqui, para tudo e põe numa coisa só, não tem jeito. Só por agora, agendamento? Agendou, marcou, nós estamos lá à disposição, vamos fazer, queremos abrir é difícil, às vezes, o proprietário, às vezes, do prédio, ir lá e trocar ideia, porque, às vezes, ele não tem conhecimento. Então, o ideal é sempre estar acompanhado de alguém que entenda um pouquinho mais. Ah, mas eu não consigo, mas eu tenho esse técnico aqui, que é técnico em edificações, que, às vezes... Porque tem também o técnico que pode fazer.
Você entendeu? Tem o engenheiro, tem o arquiteto, tem o técnico, ele vai poder resolver também. Já que você está com o microfone, o doutor Renato fez uma pergunta que às vezes é uma dúvida, não sei se é você ou a Estela, de um espaço que é só para atendimento online, por telefone, que não tem acesso. Como é que é? Você lembra quando eu coloquei caso a caso, Renato? Caso a caso. Nós vamos lá, vamos checar, realmente, não tem necessidade, ele é liberado, caso a caso. Não tem jeito de ser regra, entendeu? Não dá para você passar a régua e falar, ó, é tudo assim. Não, vamos ver, tá? De repente é pouca coisa, é só até o acesso dele, ele não precisa ter o prédio todo, é só onde ele vai. Agora, lembra bem disso aí, o acesso, ele é primordial, ele não tem jeito de não ter. A pessoa tem que ter direito, como a nossa companheira disse. Ela chega no lugar e ela não pode entrar, ela tem barreira arquitetônica. Então, ele, às vezes, o prédio dele não vai ter acessibilidade nenhuma. Quando o prédio precisa ter? Se ele tiver um número de funcionários maiores do que aquele número, porque aí a lei fala, você pode ter, você é obrigado a ter funcionários com deficiência. Então, é inclusão. Então, se você é obrigado a ter funcionário com algum tipo de deficiência, seja ela de mobilidade, qualquer coisa, o teu estabelecimento precisa, entendeu? Ele não tem essa obrigação, ele só dá o acesso até a porta. Então, não dá para traçar régua, precisa tratar caso a caso realmente, tá bom? Obrigado, vereador. Nós vamos agora passar para a mesa, mas antes tem uns comerciantes que não puderam participar, eles enviaram perguntas, eu vou pedir para que o Ito faça, e a gente já vai para as falas finais aqui. Bom, uma das perguntas é o seguinte, uma manifestação do comerciante basta para esticar o prazo, para ser concedido um novo prazo? A outra pergunta já foi dito aqui que será analisado caso a caso, né? E é só pedir a licença, ou vai ter que ter um projeto, vai ter que ter um custo, ou vai ser simples manifestação do comerciante só de pedir e a prefeitura vai disponibilizar uma assessoria nesse sentido. Outra coisa, basta o compromisso do proprietário, do possuidor, né, para que seja concedido o prazo para a execução da obra? Foi dito aqui pela Daiane que a licença de acessibilidade é cara e demorada, pois necessita de projeto e os gastos esses gastos poderiam ser dispensados na obra de regularização em si. O que ele quer dizer é o seguinte, se vai ter alguma forma de ajuda da prefeitura nisso, ou se o comerciante vai ter que suportar todos os gastos. Bom, obrigado, Ito. Israel, eu acho que seria importante agora começar pelo Israel. Lembrar tudo que ele perguntou. Acho que você devia repete. Repete. Não, é porque é difícil. Não, mas repete as duas últimas que o Israel estava conversando. Não, mesmo as outras. Tem 4, 5, é difícil. Me dá aqui por escrito que eu vou respondendo. Então vamos fazer o seguinte: você faz uma por uma e ele responde. Não, porque senão eu não lembro de tudo também, né? Eu ainda não estou nessa fase, não. Teve Covid? Não, não é por isso, não. É porque você lembra todas as 4, 5 que ele perguntou e responde? Eu tenho uma noção. Agora, item por item, não tenho jeito. Se me der aqui, eu respondo todas. Vamos lá, secretário. A primeira é o seguinte, basta... São essas? Eu leio, mais fácil. Onde está? Daqui? Primeira essa aqui? Alguém tem que perguntar se uma simples manifestação de que vai adequar já poderia prorrogar o prazo. Não, não é só essa manifestação. Ele tem que ter, no mínimo, o que ele pretende fazer.
A partir desse momento, ele tendo o que ele pretende fazer, um croquis, um desenho, automaticamente ele já não está mais com esse prazo de cassação, ele vai ser analisado. Tá? Nós vamos pegar o pedido dele, analisar, é só isso mesmo, isso aqui é uma coisa simples, ele vai ser chamado. Então ninguém, é aquilo que eu disse, ninguém está querendo pôr a faca no pescoço. Agora, você tem que se manifestar, você tem que levar o que precisa para a gente poder começar a negociação. Esse atendimento caso a caso, como se dará? É possível ser facilitado sem... Não tem como ser facilitado sem pedido de licença, ele tem que pedir a licença. É possível ser feito um compromisso? Hoje já tem, né? Ele quando protocola lá no VRE, né, Martim? Ele assina um termo que quando é um estabelecimento que é muito pequeno, ele tem o termo que ele está declarando com o engenheiro que o local é acessível e tal, e depois nós fazemos a fiscalização. É um termo que ele assina e sujeito às penalidades. Se ele mentir no termo, o alvará dele é cassado. Como já disse a Daiane, a licença de acessibilidade é cara e demorada, pois necessita de projeto e gastos que poderiam ser dispensados na obra de regularização em si. Se ele souber fazer a obra, não precisar de ninguém, ele faz. Ele não depende, só que aí ele vai ter que vir para nós pedir a licença. Se tiver errado, ele vai ter que quebrar. Então é preferível ele ter a garantia do que ele vai fazer está correto. E nós acompanhamos isso aí, do que ele gastar dinheiro e depois ter que rebentar. Bem, bom, obrigado, Israel. Eu ia passar para o Martinho, mas o presidente da casa pediu a palavra. Bom dia a todos. Vou ser breve. Primeiro, parabenizar a Comissão de Cidadania, em nome do João Paulo, do Branco e do Cabo, né? Saudar todos os vereadores aqui presentes. Parabéns pela iniciativa. É importante a participação do poder público, sempre disposto a dar resposta, a colocar a posição. Nós trabalhamos dentro da legalidade, da moralidade, e fazer as coisas acontecer. E o fórum mais apropriado não deixa de ser, e é a Câmara Municipal, a chamada Casa do Povo, onde as entidades podem se manifestar, trazer a sua manifestação, o seu desejo de resolver as situações. Então, parabéns aí por acolher esse convite da comissão, da Câmara Municipal, para poder vir tratar de um assunto que tem trazido realmente transtorno para a população, seja para as pessoas deficientes que precisam dessa acessibilidade, querem consumir no comércio e por muitas vezes não conseguem, e também por os comerciantes que nós sabemos que sofrem muito porque há uma dificuldade em fazer as adequações, mas não posso deixar de dizer que essa questão de acessibilidade é uma questão de sensibilidade do governo que precisa ser resolvida. Acho que as palavras do Israel, sempre com muita propriedade, muito conhecimento, sempre pontual, esclarece basicamente, no meu entendimento, toda essa discussão que a comissão trouxe para a Câmara, no sentido, Israel, como você me colocou quando eu te procurei, acho que essa é uma causa, acho que de todos os vereadores. Se tiver um vereador falar que não recebeu uma, acho que ele deve estar mentindo. Essa é uma causa que acho que é quase que diariamente as pessoas nos procuram pelo Zap e vêm aqui na Câmara procurando. Então, por isso foi importante a Câmara se mobilizar através da comissão e trazer a Prefeitura aqui para poder responder. Então, aquilo que aconteceu num caso específico de um comerciante aqui, até para endossar as palavras do Israel, aqui do lado do Correio, justamente, acho que 20 metros de área de venda. A acessibilidade é onde? Né? Eu já falei, é impossível ele fazer. Não há a mínima possibilidade de um comércio desse tamanho fazer acessibilidade até pelo espaço que ele tem. Então, acho que é a solicitação de todos nós, no sentido, Israel já deu esse prazo, quer dizer, fazer análise pontual. Então, quero parabenizar a todos, mais uma vez, parabéns à comissão, aos vereadores, a todas as entidades que estão aqui, em especial ao secretariado que está aqui representado, por essa iniciativa de trazer essa discussão e poder a gente sair daqui mais tranquilo, que a gente possa passar para as pessoas, para os comerciantes, para os deficientes, para as pessoas sensíveis que precisam de ajuda, essa posição do governo. Então, eu acho que todos aqui estão de parabéns pela condução dessa reunião importante aqui na Câmara. Obrigado. Obrigado, Paulera. Passar a palavra para o Martim. Bom dia a todos.
podem até perguntar qual que é o papel da Secretaria da Fazenda nesse assunto, né? É que as empresas acabam, aquelas que não se regularizaram, acabam tendo o seu alvará cassado. Não havendo mais a prorrogação do prazo, isto com certeza irá acontecer com um número significativo de empresas. Mas aí o que a empresa faz? O Israel já deu o caminho aqui. Hoje nós temos um sistema, via Rapta empresa, onde a empresa terá que entrar novamente no sistema, pedir um novo licenciamento, e lá ele tem todo o caminho que ele deve fazer para chegar até aonde vai ter lá o pedido de acessibilidade, e aí ele vai apresentar o projeto, pré-projeto, né? E dentro do sistema da obras, e aí ele vai trazer essa informação para o VRE. A hora que isso acontece, a gente entende, então, que ele já está tomando alguma providência, que ele está se movimentando, fazendo alguma coisa. Automaticamente, o licenciamento dele é liberado dentro do prazo que ele vai ter para cumprir com o encerramento da acessibilidade que ele vai ter que fazer. E ele não cumprindo esse prazo, automaticamente ele vai ficar sem licenciamento. E se isto acontecer? Se isto acontecer, se um fiscal passa na empresa para verificar como a empresa está, se ela está regular, verificando que não existe o alvará de funcionamento ou o licenciamento hoje, né? O fiscal vai tomar as providências que a lei estabelece, vai notificar para que a pessoa cumpra com as suas obrigações, conforme previsto em lei, e ele vai ter que correr para fazer novamente tudo e cumprir o que está legalmente previsto. Obrigado, Martinho. Passar para a nossa secretária, Maria Cristina. Bom dia a todos. Parabéns, João Paulo Rilli e toda a comissão, por essa discussão de conflitos. Entendo que aqui todos querem ter os seus comércios com acessibilidade, como também entendo, como secretária da Mulher, Pessoa com Deficiência e Igualdade Racial, o quão é importante para as pessoas PCDs, as pessoas com deficiência, estarem indo no comércio, comprando com autonomia, com segurança. Eu entendo aqui que com essa reunião, com esse encontro de todos falando as dificuldades, nós vamos chegar a um consenso. Isso eu espero, e eu espero que Rio Preto, uma cidade tão importante, falado por todos, que ela seja uma cidade também inclusiva. Muito obrigada. Muito obrigado, secretária. Passar para o secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Jorge Luiz. Bom dia a todos. Obrigado, João, pela oportunidade de cumprimentar todos os colegas e os presentes. Eu queria deixar um recado bem objetivo, que todo empresário hoje, antes de ele abrir qualquer negócio, ele faz um estudo da sua clientela, ele faz um estudo de viabilidade e avaliação do negócio como um todo, inclusive, né, o local onde ele vai se instalar e a acessibilidade. O que nós temos hoje é um momento de transição, né? Passamos por uma dificuldade muito grande e, infelizmente, muitas empresas fecharam com e sem acessibilidade. Então, é um motivo de preocupação que a gente dê oportunidade para que haja essa visão e a regularização. Os empresários hoje, todos, querem trabalhar de forma correta, de forma objetivamente que possa atender a população. Então, hoje nós temos essa visão, né, dentro do governo, de que o cumprimento das regras de acessibilidade é importante até para o empresário enxergar que todos são potencialmente clientes, independente do seu grau de dificuldade de locomoção ou qualquer outro tipo de deficiência ou de necessidade especial. Então, essa visão existe, ela tem, mas a gente está olhando isso de uma forma global. Todos os projetos hoje
que a Prefeitura faz, principalmente fez agora na revitalização da área central, foi olhando com carinho para essa questão da acessibilidade, para que todos tenham oportunidade de visitar e conhecer e ter acessibilidade às empresas e comprar o seu produto com dignidade. Então, essa é uma visão, conscientização do governo e certamente é dos empresários. Então, fica aqui, João, nessa discussão de hoje, parabenizar pelos vários posicionamentos, que o caminho é esse, é o diálogo, e a gente vai construir isso em conjunto. Bom, obrigado, Jorge. Antes de passar para o Jair, para fazer o encerramento, e quem sabe até a expectativa aqui de algum encaminhamento, mais uma pergunta aqui para o Israel, acho que é na mesma linha, chegou para mim aqui. Israel, uma empresa que já sabe o que tem que ser adequado, se ele for na prefeitura e dizer que vai fazer as adequações pedidas pelo fiscal, ele vai ter novo prazo de execução da obra? Ou seja, ele vai conseguir executar com alvará provisório? Para ter o alvará dele provisório, ele precisa requerer com o projeto, porque senão eu não sei se o que ele está querendo fazer está correto, né? Então, ele precisa ter um documento lá que eu possa atestar que aquilo lá atende à exigência. Ele fez isso a partir do momento que ele protocolou esse processo, o prazo dele não está mais contando, ele vai ser analisado, e depois que ele for analisado e tiver o alvará dele, ele vai ter o tempo necessário para executar. Mas sem isso eu não tenho como falar para ele, toque e faz. Eu não sei se ele está certo ou não. Entendi. Obrigado. Vou passar agora a palavra para o secretário de Governo, Jair Moretti. Muito bem, bom dia a todos. Eu queria dizer apenas o seguinte, eu acho que essa discussão foi boa. Obviamente que eu não vou decidir nada nesse momento, porque tem vários secretários aqui, mas eu acho que o Israel já deu o tom. Quem conhece, tem muitos advogados ainda por aí que deve saber. Você faz uma petição ao juiz e você tem que peticionar e dizer, eu quero isso. Uma vez eu vi um juiz falar assim, doutor, o senhor fez um relato da sua vida e não fez o pedido, e eu não posso decidir sem pedido. O que quer dizer o Israel está dizendo? Olha, se você não pedir, como é que eu vou te dar? Então eu acho que a cidade, ela tem essa preocupação realmente, é uma cidade inclusiva, não há dúvida, mas tem que ter responsabilidade dos dois lados. Aqueles que precisam do serviço e aqueles que prestam o serviço. Agora, se o prestador de serviço não comparece e não faz o pedido, nós não podemos adivinhar o que ele quer. O Israel acabou de dizer, ele disse ali uma questão que eu marquei. Ele falou assim, olha, se o cidadão entrar com um pedido e dizer, eu quero abrir um comércio, e ele fizer ele mesmo fazer, o filho dele, a criança fazer o que pretende, mais ou menos. Eu quero fazer uma lojinha assim, 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 assim. Basta para iniciar uma análise. Basta isso para iniciar uma análise. O que falta muitas vezes também é a falta de iniciativa. Outra coisa também, o Renato falou assim, olha, quem sabe a gente poderia, não sei, isso vai ser avaliado. Quem sabe a gente poderia falar, olha, até o final do ano nós vamos dar um prazo para vocês. Só que as pessoas têm uma mania. Até o fim do ano, então no dia 28 de dezembro eu vou entrar. Não é assim. Tem que sair daqui hoje já pensando em fazer amanhã. Então, as pessoas, os contadores que estão aqui, a maioria já foi embora, lamentavelmente, tem que orientar os seus clientes. Olha, gente, por favor, não deixe para a última hora, até porque se você deixar para a última hora, eu vou ficar abarrotado de serviço sem condições de fazer. Isso acontece muito, nós conhecemos. Na declaração de renda, todo mundo deixa para o último dia, e os contadores ficam assoberbados, trabalhando o dia inteiro e a noite inteira e não consegue dar conta. Então, eu acho que é isso aqui. Ah, mas eu tenho um pequeno comercinho pequeno e tal, e não tenho condições. Olha, nós temos aqui o Banco do Povo.
O banqueiro aqui, o presidente do Banco do Povo, está aqui do meu lado. Quem conhece o Banco do Povo? Pequenos investimentos é possível fazer no Banco do Povo. Agora, eu ouvi com atenção alguns relatos de questões muito pontuais. Não podemos também por essa linha, a cidade é muito grande. Olha, eu tenho lá um caso específico, é uma coisa muito pontual. Assim mesmo, foi falado aqui que mesmo as questões pontuais serão analisadas. O Israel acabou de dizer daquela entidade que era uma questão pontual, só que eles se preocuparam com isso, eles foram atrás e foi achado uma solução para o caso. Então é isso aí. É claro que nós sabemos, uma cidade antiga como a nossa, especialmente a área central, nós sabemos que tem algum comércio praticamente impossível de fazer adaptação. Ok. O Israel citou um caso de um prédio que foi concedido. Olha, não tem condições de fazer adaptação. Ok. Então, eu acho que depende muito da boa vontade das partes. Da nossa parte, da Prefeitura, há muita boa vontade. Essa semana toda nós falamos muito, o prefeito está muito preocupado com a situação, ele quer resolver a situação. Então, eu acho que eu quero deixar aqui, na verdade, não é uma solução, não é uma promessa, deixar para vocês a tranquilidade e a certeza de que o prefeito municipal está muito preocupado e nós vamos nos empenhar muito para resolver essa questão. Agora, há necessidade de uma informação, os senhores contadores informar os seus clientes, só que tem que ter o pedido. Sem o pedido, não é possível resolver. O Martinho falou muito bem, eu não sei se eu interpretei mal, mas ele me parece que ele passou a mensagem: olha, ninguém vai chegar lá na sua casa, no seu estabelecimento, já multando você. Ou se o fiscal aparecer, e dificilmente vai ficar, porque não tem muito poucos fiscais. Meia dúzia de fiscal não dá para fiscal uma cidade inteira. Mas se você for o sorteado e o fiscal chegar lá na sua loja e você estiver irregular, ainda assim ele não vai te multar. Ele vai te orientar: olha, o senhor tem que fazer isso, fazer isso, fazer isso. Só que o fiscal virou as costas, o cidadão tem que ir logo atrás e já procurar resolver a questão. Então, é esta a mensagem que eu queria deixar, mas do poder público, da parte do prefeito, nós temos a maior boa vontade em resolver a situação. Obrigado, Jair. Finalizamos, mas o Renato pediu uma intervenção e chegou mais uma pergunta aqui, Israel. Acho que é simples, se existe a possibilidade de voltarem os atendimentos diários dos engenheiros como antes da pandemia. O atendimento continua sendo diário, tem o horário por telefone. Se no telefone há necessidade do atendimento presencial, nós marcamos, tá? Tá bom. Porque o número de processos é muito grande e se perdia muito tempo com o presencial. Então, está no telefone, todos atendem por telefone no período de atendimento e o caso que não consegue resolver por telefone, marca o presencial. Obrigado. Renato. Oi, João, vou ser breve, pelo adiantado da hora. Em relação àquela empresa, Israel, que eu citei, vamos combinar, depois a gente vai lá fazer uma visita, é uma empresa que só trabalha eletronicamente mesmo. Na fala do Martinho, eu vi aquela questão, Martinho, que você falou, a empresa não se adaptou, está funcionando, ela pode ser flagrada por um fiscal. O Jair completou, falou, mas não vai ser multada, vai ser notificada. Espero. A gente às vezes recebe algumas reclamações relacionadas à fúria arrecadatória da prefeitura. Muita gente, então, e a gente está aqui intermediando, nós somos para-raios entre a administração e os administrados. Então, estou passando para vocês isso, existe sim essa visão da população sobre a fúria arrecadatória da prefeitura. Então, por isso, eu volto naquela questão da prorrogação, para aqueles que ainda não o fizeram, apresentar um projeto. Olha, quero me adaptar, preciso disso, o prazo é esse. O Israel falou, nós vamos analisar, ver se realmente há necessidade daquele prazo todo. Mas muita gente não vai conseguir fazer isso até 10 de outubro. Então, eu sugiro mais essa prorrogação, buscar um meio termo, nem tanto
ao mar, nem tanto à terra, sem extremismos. E aí, a pessoa que deu a sugestão, está aqui ainda, a questão financeira. Muita gente, para fazer essa adaptação, às vezes não tem recurso. Eu sei que o município não tem também obrigação de ficar bancando tudo. O Jair falou o Banco do Povo. Mas eu vou sugerir aqui uma linha de crédito, não para todos, porque tem empresa que fatura milhões, mas estabelecer, por exemplo, um percentual, por exemplo, quando o necessário para aquela obra de adaptação superar um determinado percentual do faturamento da empresa, o município fazer alguma concessão, ou linha de crédito, ou isenção de imposto. E eu estou adiantando isso para vocês, porque pode ser que alguém venha nos procurar. E eu não sou demagogo apresentar um projeto que vai dar vício de iniciativa. Então, acho que isso teria que partir do governo, buscar o meio termo, resolver a situação das pessoas com deficiência que têm direito a esse acesso, mas resolver a questão de pequenos comércios que podem ter que fechar por causa dessas obras. Então, as obras serão realizadas com a participação do município, facilitando com uma linha de crédito, repito, não é comodidade do comerciante, mas às vezes o custo daquela obra atinge um percentual significativo dentro do faturamento da empresa. Então, nesse caso, estudar alguma coisa nesse sentido. Eu acho que o Jorginho já tem algo para falar a respeito. Vou te falar, Jorge. Bom, pela oportunidade, Renato, o Banco do Povo é atendimento lá na Secretaria, na Sala do Empreendedor. Nós temos linha de crédito, de microcrédito, né, que tem um limite, que todos podem ter acesso. Então, a gente tem vários exemplos positivos que esse recurso do Banco do Povo foi utilizado, por exemplo, para uma empresa colocar energia fotovoltaica. É um exemplo prático. Pode ser utilizado, por exemplo, para fazer acessibilidade ou comprar um equipamento qualquer. Então, essa linha de crédito já existe, ela é simples de fazer, ela é barata, extremamente fácil, entendeu? E a única situação que tem é ter que estar com cadastro positivo, né? Que é uma questão, um recurso que é subsidiado pelo governo do Estado em parceria com a Prefeitura, mas existe essa possibilidade. Para finalizar, Israel, como o Renato voltou a falar a questão do prazo, você já tinha se manifestado em relação a isso, existe alguma possibilidade de reavaliar esse prazo? João, o prazo é aquilo que eu coloquei. O prazo é 9 de outubro. Se ele requerer, automaticamente o prazo dele está cessado. Ele vai ter o prazo primeiro da análise. Se a análise demorar 3 meses, às vezes por causa do volume, esses 3 meses não vai nem contar. A partir dos 3, dos 4, dos 5 que for a análise, ele começa a contar o prazo dele, que é muito maior que esse, Renato. Agora, passar régua não dá para passar, porque eu te garanto, eu estou desde 2000 vendo essa situação. Dá prazo e na última hora aumenta o prazo. E ela vai acontecer novamente se você fizer até 31 de dezembro. Existem aqueles que não vão nos procurar, não vai te procurar e não vai querer. Está aqui o meu companheiro Manuel, que sabe muito bem disso. Então, assim, ele procurou, ele declarou, nós vamos dar o prazo para ele. Ele tem a obrigação de ir lá, isso eu te garanto. E se ele não tiver condições, nós vamos analisar o caso dele, fica tranquilo. Se precisar suspender o caso dele, vai ser suspendido, mas ele tem que se manifestar. Ele não pode ficar sentado em berço esplêndido como ele está desde 2000. Chegou a hora da manifestação dele. Eu preciso fazer, mas tenho este problema, me ajude. Nós vamos ajudá-lo, tá bom? Bom, obrigado, Israel. Estamos encerrando a audiência, agradecer a participação de todos. O Renato pediu mais uma... Não posso me calar, só dizer o seguinte, eu sei esse problema que você fala, de novo vão surgir. Nós somos muito procurados, Israel, muito procurados mesmo, acho que dos secretários ninguém esteve aqui. É diferente quando tem um prazo estabelecido de forma unilateral pela prefeitura, as pessoas nos procuram, a gente se sente na obrigação de buscar uma solução. Agora, por exemplo, se houver uma prorrogação até 31 de dezembro, para a pessoa apresentar, não a solução, mas o pedido, o requerimento acompanhado do projeto, como você falou, de comum acordo entre o Executivo, aqui muito bem representado, o Legislativo e a Sescrip.
Deveria ter também a CIRP, mas tudo bem. Amanhã ou depois, alguém perde esse prazo de 31 de dezembro, vem pedir para a gente, mais uma prorrogação. Eu falo, eu não tenho condições de intermediar isso. Por quê? Porque eu participei de um acordo, foi consensual. Eu agora estou de mãos atadas. Esse acordo, Renato, entendeu? desculpa então, te interromper, já foi consensual. Pública sai de um consenso entre executivo, legislativo e a iniciativa privada. É diferente daqueles outros prazos que foram estabelecidos de forma unilateral. Não precisa dar resposta aqui agora, mas eu gostaria que depois disso vocês sentassem para a gente, senão a gente não vai terminar nunca. Eu vou te dar a resposta da minha parte, tá? Da minha parte. É o seguinte, ele requereu, ele pediu, ele vai ter prazo. Ele precisa se manifestar, é isso que nós estamos querendo. Que ele assuma o compromisso de fazer, e é isso que nós estamos querendo. A pessoa, o empresário, tem que chegar e falar, eu quero fazer. A partir desse momento, está aqui o meu termo, o prazo é uma questão de conversar. Nós vamos ver a possibilidade dele, ele é pequeno, ele não tem, vai dar o prazo, mas ele precisa se manifestar, não dá para passar régua mais. Desde 2000 que está passando régua. Chegou a hora, eu te garanto, Renato, não vai adiantar, porque vai chegar dia 28 de dezembro, vai estar o mesmo problema, mesma coisa. Agora, a partir do momento que ele se manifesta e tem interesse, é o momento para a gente sentar, tá? Então essa é a minha posição. Bom, obrigado, Israel, pela participação de todos. Eu acho que foi esclarecedor. É um tema que não se esgota em uma audiência. A audiência não tinha objetivo do confronto, e sim do estabelecimento de diálogo. É óbvio que qualquer alteração, possibilidade de alteração de prazo, também, se for feito, não vai ser feito anunciado nessa audiência. Provavelmente deve ser, se for acontecer, uma decisão de governo. E é um tema que continua na pauta. O importante é que teve uma abertura de diálogo e a participação cidadã de todos aqueles aqui que contribuíram com essa audiência. Agradeço a participação de todos. Está encerrado a nossa audiência.